Olá, meus amados irmãos, que o Deus que é poderoso para nos abençoar e nos fortalecer no momento de angústia esteja sempre conosco. Você sabe que este mundo, ele não brinca conosco, não é verdade? E eu procuro às vezes gravar as mensagens na madrugada ou durante a noite. E é interessante que agora, no exato momento, estava tudo em silêncio, que eu comecei a gravar, você está ouvindo esse cachorro latindo ao fundo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos faz vencer todas as barreiras, todas as dificuldades para adorar ao Senhor. É interessante que no livro de Lucas, ele foi um médico, como diz lá em Colossenses capítulo 4:14, era grego. Aproximadamente aos 40 anos, Lucas conheceu a fé, se converteu através de Paulo e os missionários que pregaram o evangelho de Cristo para ele. E Lucas escreveu esse livro maravilhoso, que contém conteúdos maravilhosos do Senhor Jesus Cristo. Lucas também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 16, diz assim: Quem vos ouve a voz a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, Jesus enviou na sua missão os discípulos. A Bíblia diz a missão dos 70 discípulos para pregar o evangelho. E naquele momento ali, eles iam aprender grandes lições sem estar com o Messias. E a palavra de Deus diz que eles expulsaram os demônios, eles fizeram curas, maravilhas. E quando eles voltaram para o Senhor, eles voltaram cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas Jesus diz algo fortíssimo para os seus discípulos no versículo 18, no capítulo 10 de Lucas, diz assim: E disse-lhes: Eu vi Satanás como um raio cair do céu. E eu quero te dizer neste dia que Satanás, o diabo, a serpente, ele é o nosso maior inimigo, porque ele que nos tenta seduzir a todo momento para roubar de nós o brilho do Espírito Santo, o brilho de Deus. Mas Deus, ele nos fortalece, nos capacita a ouvir a sua voz, porque Deus,
que ilumina o homem e a mulher para que eles possam viver uma vida plenamente com Ele. Quando a gente conhece o Senhor Jesus Cristo, tem pessoas que se transformam, se libertam da noite para o dia. Mas mesmo assim, quando não é da noite para o dia, leva um tempo. E mesmo dentro desses acontecimentos, a gente precisa a todo momento estar vigilante. Jesus disse assim: sejais manso como o pombo, mas prudente como a serpente. O homem e a mulher de Deus, ele precisa estar vigilante em tudo que ele faz. Hoje, as tentações do mundo, elas são muito grandes para o ser humano. E se nós não abrirmos os nossos olhos espirituais para estar lendo a palavra de Deus, para estarmos conversando com Jesus, com certeza a gente não vai suportar este mundo. Porque os discípulos voltaram cheios de alegria, mas Jesus veio advertindo eles, dizendo: e disse-lhes: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Como se Jesus dissesse: olha, vocês não devem se alegrar muito com isso, porque um dia, não muito tempo, eu vou partir para os céus. E vocês vão enfrentar todo tipo de tentação. Hoje, meu amado irmão, assim como os discípulos tiveram as suas tentações durante a sua vida, nós temos as nossas tentações hoje. Hoje, como eu sempre digo, o entretenimento, ele está em todo lugar para nos tirar a presença do Senhor. Hoje, infelizmente, tanto o homem quanto a mulher já não se veste com uma roupa adequada, já não tem aquela pureza que existiu outrora. Infelizmente, as roupas que o homem e a mulher estão vestindo estão mudando totalmente a natureza daquilo que deveria ser. A alimentação é uma alimentação super pesada. Nós vamos ao mercado e nós não encontramos, bem dizer, nada natural, porque é tudo industrial. As pessoas acham que se não tivesse o industrial, não teria comida o suficiente para alimentar toda a população do mundo. Mas, na verdade, existe sim uma forma de ter uma comida natural. Então, o inimigo de nossas almas cega o entendimento das pessoas para que não venham buscar a presença de Deus. E neste momento, Jesus diz aos discípulos: olha, eu vi Satanás como o raio cair do céu. Então, o diabo, ele não brinca com ninguém, meu amigo. Você pode ser branco, você pode ser negro, você pode ser jovem, você pode ser bonito ou bonita. Ele não brinca com ninguém. Se você não guardar o teu coração, como diz lá em Provérbios, se de tudo que tiver que guardar, guarda o teu coração, porque ele procede às saídas da vida. Então, ele não brinca com nenhum de nós. E a cada dia que passa, eu e você precisamos estar firme no Senhor. Às vezes nós se perdemos muito em palavras. O servo de Deus, a Bíblia diz que ele deve ser tardio em irar-se e tardio em falar.
Nós devemos estar sempre voltados para o Senhor, porque a cada momento ele está no mundo tentando tragar alguém. Lá em Jó, no capítulo 2, versículo 1 diz assim: E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse: De rodear a terra e passear por ela. Então, a Bíblia diz aqui que ele estava passeando e rodeando a terra, encontrando alguém em quem ele pudesse tragar. E Deus diz para ele: Viste meu servo Jó, não é verdade? Homem íntegro, fiel. Então, aqui mostra claramente que o inimigo de nossas almas, ele está sempre ao derredor, bramindo como leão. Mas nós, como servos do Senhor, temos a necessidade de estar todo momento em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa nos proteger de todo o embaraço, de todo o inimigo. Meus amados irmãos, o Senhor, Ele tem um projeto de vida para mim e para você, mas há necessidade de nós em todo momento colocarmos Ele em primeiro lugar. Em Tiago, a palavra de Deus diz, em Tiago capítulo 3, capítulo 4, no versículo 7, diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo trabalha muito, meus irmãos, na tentação. Você começa com uma coisinha à toa, dizendo que isso não é errado. É igual o casamento. O casal começa bem, daqui a pouco eu já ouvi muito isso, né? Que o dinheiro que eu ganho, mulher, é meu. E o dinheiro que você ganha é seu. Meu irmão, minha irmã, casamento é uma união. E os dois têm que pensar igual ou iguais. Não tem para onde correr. Casamento, ele tem que estar de acordo. Assim é nós com o Senhor. Então ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Estar com Deus, meu irmão e minha irmã, é um casamento. Para quê? Para resistir ao diabo. E aí sim ele vai fugir de cada um de nós. Eu volto a repetir, o diabo, ele não brinca com ninguém. Ele está sempre rodeando a terra, espreitando em quem ele pode tragar. Então, o conselho que eu dou neste dia é que eu e você estejamos sempre alertas, vigilante no que a gente fala, vigilante no que a gente vê e no que a gente ouve. Que o Espírito Santo de Deus venha nos confortar neste dia, nos protegendo de todo o mal e de toda aparência do mal. Quando os discípulos voltaram cheios de alegria, cheios de felicidade, mas o Senhor Jesus Cristo disse, no versículo 18 de Lucas, no capítulo 10, e disse-lhes: Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Aí ele diz no 19: Eis que vos dou o poder, que é o Espírito Santo, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum.
Então ele disse, aqui é o ponto-chave, eis que vos dou poder. Que poder? É o Espírito Santo. Só tem como combater os demônios, o diabo, através do Espírito Santo. E isso é uma busca constante. Não sei se você conhece a história de um pastor muito famoso, se eu não me engano, nos Estados Unidos, que ele conseguiu ganhar uma multidão, manipular a mente da multidão para beber veneno. E mais de 900 pessoas morreram porque ele contaminou a mente daquelas pessoas. Tinham mais de 200, se eu não me engano, mais de 200 crianças morreram. Então, meus amados irmãos, quem fez isso? O inimigo de nossas almas. Mas quando você tem o poder, que é o Espírito Santo de Deus, você não é enganado por ninguém. Espiritualmente, você não é enganado por ninguém. Por quê? Porque você tem o poder do Espírito Santo. Ele diz aqui, versículo 20, mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Louvado seja Deus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e a revelastes às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprove. Viu que maravilha? Jesus se alegrou no Espírito Santo, porque ali em cima ele está falando do poder. Então a única forma de neutralizar os demônios, o diabo, é através do Espírito Santo. Lucas foi um médico e ele morreu aos 84 anos em Tebas, em Beócia. E Lucas, quando encontrou o Senhor, através de Paulo e através dos missionários, ele nunca se esqueceu do Senhor. E ele conseguiu vencer o diabo. Como diz a palavra de Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Assim eu deixo essa palavra para mim e para você. Resistir ao diabo, meu irmão. Através de quem? Através do Espírito Santo de Deus. E nós seremos mais que vencedores. Que Deus possa te fortalecer e te abençoar. E digo mais uma vez, o diabo, ele não brinca com ninguém. Então, que nós também não venhamos brincar com ele. No nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Fique na paz e tudo de bom.